Fala pessoal, Shalom no coração de todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um devocional. Já deixa um like nesse vídeo e se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. De segunda a sexta, 7h30 da manhã, começamos o dia mergulhando na palavra de Deus aqui. E hoje eu quero comentar com vocês um trecho de Mateus capítulo 8. Estamos aqui em sequência estudando o livro de Mateus. Quando nós começamos, a ideia não era uma série, mas Deus foi nos levando aqui e cá estamos. Falamos de Mateus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e agora Mateus capítulo 8. E esse é um capítulo, gente, onde tem diversos relatos de cura, tem relatos onde Jesus expulsou diversos demônios. Por exemplo, o versículo 16, o trecho parece nos dar a entender que houve uma série de expulsões de demônios que o escritor, nesse caso Mateus, ele não se debruçou a detalhar as histórias, mas elas estão ali de um modo resumido. Então tem vários exemplos do sobrenatural de Jesus, trazendo cura, trazendo libertação. E se você precisa, Tiago, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação, eu preciso aumentar a minha fé, leia Mateus capítulo 8, porque quando você lê esses relatos, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você lê, você começa a absorver o sentimento e a fé que está naquele texto. Você se expõe àquele texto. Da mesma forma que quando você expõe o seu corpo à luz solar, você tem ali o aumento da chamada vitamina D ou hormônio D, como estão citando agora. Dessa mesma forma, quando nós nos expomos à palavra de Deus, nós somos influenciados pelo poder que há nessa palavra. Amém? Mas hoje eu quero comentar com vocês os versículos 19 em diante, porque dentre todos os versículos que tem aqui, tem uma história que é muito intrigante, uma frase que é muito intrigante de Jesus, e eu sei que algumas pessoas têm dúvidas sobre isso, eu também tinha, não se sinta diminuída por isso, não tem problema nenhum ter dúvida, mas muitas pessoas não entendem a famosa frase de Jesus: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então, eu quero ler aqui uns breves versículos e comentar com vocês o que é que Jesus queria dizer com isso e como é que isso se aplica para a nossa vida hoje, tá bom? Vamos ler a partir do versículo 19, que diz assim: então um dos mestres da lei lhe disse: mestre, eu o seguirei aonde quer que vá. E Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus respondeu: siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Gente, tem uma famosa frase que diz que texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Muito da nossa incompreensão sobre algo que está na Bíblia vem de não contextualizarmos as falas que ali estão. A Bíblia, por exemplo, ela está cheia de expressões idiomáticas, expressões que ganham sentido num determinado idioma, num determinado contexto. Vamos para um exemplo bem particular. Lembra lá do dilúvio? Quando Deus ele anuncia para Noé que viria o dilúvio e Noé começa a pregar o arrependimento para as pessoas que ali estavam, a fim de que elas se arrependessem, voltassem para o Senhor antes desse grande juízo que foi o dilúvio naquela época. Imagine que Noé fosse um sertanejo aqui no Brasil e Deus se apresentasse para Noé dentro da sua linguagem. Deus fala conosco na forma com que nós entendemos, não é verdade? Se eu for assistir uma pregação em chinês, por exemplo, por mais que ali seja a palavra de Deus e o poder de Deus, eu não vou entender absolutamente nada. Eu não falo nada de chinês. Eu não sei, acho que nenhuma palavra em chinês eu sei, pelo menos não estou lembrando de nenhuma aqui. Então Deus fala comigo no idioma que eu entendo, português, e da forma com que eu entendo. Se eu for ouvir uma pregação que é muito erudita, cheia de muitas palavras profundamente rebuscadas, talvez, mesmo sendo no português, eu não venha entender. Você está compreendendo o que eu quero te ensinar? Então, essas expressões idiomáticas têm tudo a ver com contexto.
voltando ao exemplo de Noé, se Noé fosse um sertanejo brasileiro, provavelmente Noé ia pregar para os seus pares da seguinte forma: olha, vai cair um pé d'água, arrependa-se, porque vem aí um chuvaral, vai cair um pé d'água do céu. Essa é uma expressão idiomática atribuída ao nosso contexto. Cair um pé d'água, né? Ou aqui na Bahia, como se costuma dizer, o cacau vai cair. E é interessante que, se esse texto fosse relido 2.000 anos depois, 5, 6.000 anos depois, alguém falasse assim: olha, tá vendo? Vai cair um pé d'água, sinal de que caiu um pé em forma de água do céu. Óbvio que isso seria uma tremenda descontextualização. A pessoa precisa ler a minha fala no meu contexto, a fim de entender melhor o que eu queria transmitir. Entende, gente? Então essa frase, sim, ela é um pouco enigmática, mas a grande incompreensão dela é que ela parece ser insensível. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. A primeira ideia que nós temos, e a primeira imagem, a imagem mais difundida sobre esse texto, é que dá a impressão que Jesus interrompe um velório, interrompe um cotejo fúnebre e chama o cara para segui-lo. E dá a impressão que o cara fala assim: tá bom, eu vou te seguir, mas deixa eu terminar esse enterro aqui, quando eu terminar o enterro eu vou te seguir. E parece que Jesus é insensível, dizendo assim: ó, venha, me siga agora e deixa esse enterro, largue seu pai aí, largue sua família aí, largue todo mundo aí e venha me seguir. Mas a ideia do texto não é essa. Por que nós percebemos isso? Vamos contextualizar. Gente, Jesus era um rabino. E naquela época, não eram os servos, não eram os discípulos que escolhiam o seu mestre. Era o mestre que escolhia os discípulos. É por isso que em vários momentos da Bíblia, inclusive na história de Mateus, que é o escritor desse evangelho, você vai ver Jesus passando por um lugar e dizendo assim, ó, siga-me ou segue-me, porque os rabinos escolhiam os seus discípulos particulares, ou seja, aqueles que teriam uma maior dedicação de tempo para si. Você não vai ver os 12 discípulos escolhendo Jesus, é Jesus que os escolhe dentre a multidão. E sim, havia uma multidão que seguia Jesus. Você vai perceber, por exemplo, que quando Jesus comissiona os discípulos para pregarem, curar enfermos, expulsar os demônios sobre as aldeias, não vão apenas 12, vão 70. Então, muito mais pessoas seguiam a Jesus. O milagre da multiplicação dos pães, por exemplo, atinge mais de 5.000 pessoas. Então, nós percebemos que muitas pessoas ali estavam, mas Jesus, ele escolhe 12 para segui-lo de modo mais próximo, por assim dizer. E claro, nesse momento, nessa chamada de Jesus, a ideia não era aumentar o colégio de 12 discípulos. Aqueles 12 já haviam sido, aqueles 12 já seriam eles e ponto final. Mas a ideia era chamar essas pessoas para segui-los pela estrada, para segui-los pelo caminhar, a fim de aprender mais com ele. E note que a primeira chamada antes dessa, lá no versículo 19, perceba que um dos mestres da lei até dispõe no seu coração seguir Jesus. Ele fala assim, ó, mestre, eu seguirei aonde quer que vá. Mas a resposta de Jesus é absolutamente enigmática para nós. Jesus fala assim, ó, as raposas têm tocas onde morar, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Note que a ideia de Jesus é mostrar que a caminhada com ele não tinha tantos benefícios aqui na Terra. Mas por que Jesus usa, por exemplo, a raposa e depois as aves do céu? As raposas eram animais, muitas vezes, tidos como símbolos do governo herodiano, da política herodiana. Existem vários Herodes na Bíblia, muitas pessoas acham que é um só, mas existe o Herodes pai, que matou um monte de criancinhas na época em que Jesus nasceu. E existiam os Herodes filhos, os descendentes dele. E aí você vai ver diversos Herodes pelo texto bíblico. Você vai ver que, por exemplo, tem um Herodes que matou as crianças na época de Jesus, e tem outro Herodes que entrevistou Jesus, interrogou Jesus quando Jesus estava próximo de ser crucificado. Então, são Herodes diferentes. Tá? E esses grupos que governavam, que governava a Judéia naquela época, eles governavam debaixo da tutela do Império Romano. Então o Império Romano tinha neles uma forma de comandar aquele território localmente. Então eles não eram bem vistos pelos judeus. Eles eram vistos, na verdade, como pessoas vendidas, pessoas que estavam servindo ao inimigo para escravizar o seu próprio povo. E, inclusive,
o Herodes que interroga Jesus, né? Não aquele que matou as crianças, mas o que interroga Jesus. Esse Herodes, ele não era filho de mãe judia, ele era filho de pai judeu. E para ser considerado judeu, você tinha que ser nascido de mãe judia. Tá? Essa era a regra. Por que isso? Porque naquela época não havia exame de DNA. Então, para você dizer assim que era filho de um pai, poderia dar muito desencontro, né? Saber quem era o pai necessariamente. Mas a mãe, as pessoas viam uma mulher grávida, viam uma mulher parindo o filho. Havia testemunho público de que aquela criança havia nascido daquela mulher. Então, era muito provável que já naquela época, essa regra de nacionalidade servia para os judeus. E Herodes não era filho de mãe judia. Então, assim como nós utilizamos as velhas raposas para falar, por exemplo, da velha política aqui no Brasil, as raposas eram associadas a esses governantes da época. E os herodianos eram um grupo político muito forte naquele momento. Já as aves eram comumente associadas ao Império Romano. Você vai ver que o Império Romano é muitas vezes associado à figura de uma águia. Então, quando Jesus fala assim, ó, as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, ele está dizendo o seguinte, os herodianos têm um nível de benefício social. Os romanos têm outro nível de benefício social. Mas me seguir não vai te dar tanta vantagem, entende? Aquele cara está desejoso de seguir a Jesus e provavelmente, aqui é uma observação minha, um parêntese meu, o texto não diz isso, mas é uma observação minha, porque Jesus não dá ponto sem nó. Então, provavelmente, Jesus estava confrontando as intenções que estavam no coração daquele mestre da lei. Aquele mestre estava ávido por seguir Jesus, provavelmente por identificar que Jesus se tornaria uma grande referência e ele queria, digamos assim, surfar na onda de Jesus. Então Jesus confronta a motivação desse mestre dizendo, olha, não tem vantagem social em me seguir. Eu estou caminhando para a cruz. Se você quer me seguir, você vai caminhar em direção à cruz. Você vai caminhar em direção a ser perseguido. Você vai caminhar em direção a ser morto. Todos os discípulos, gente, exceto João, eles foram mortos de modo bastante trágico por conta da perseguição. E um parêntese para você entender como era forte isso aqui nos primeiros séculos, a expressão cristãos, que significa pequenos cristos, que foi falada pela primeira vez em Antioquia, essa expressão era uma acusação. As pessoas eram acusadas de serem cristãs. Então a perseguição era muito mais forte do que essa que nós estamos acostumados aqui no Brasil, no século XXI. Aqui no Brasil praticamente não existe perseguição. Ah, claro, algum nível de oposição, algum nível de crítica, mas profundamente longe dos países que verdadeiramente perseguem os cristãos ainda hoje e da perseguição que ocorria naquela época. Então, para você entender o contexto, Jesus confronta a motivação desse cara. Aí no versículo 21 vem o texto que nós vamos comentar aqui. Outro discípulo disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus respondeu, siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então muitas pessoas acham que Jesus interrompeu um cortejo fúnebre para poder chamar o cara. Mas na verdade, quando um mestre, quando um rabino naquela época, ele ia chamando os discípulos, ele ia passando pela estrada, caminhando e apontando, você segue-me, eu quero você. E aí ia selecionando. E é interessante que, diferente do que a gente pensa, esse rapaz ele não estava num cortejo fúnebre. Há duas possibilidades aqui. Primeiro, nós precisamos entender como ocorria o sepultamento naquela época. Normalmente aqui no Brasil, uma pessoa quando falece, o velório ocorre ou no mesmo dia ou no máximo ali no dia seguinte, né? Vai durar 24 horas, alguns velórios duram 48 horas. Você não pode demorar muito de enterrar porque o corpo começa a apodrecer e a cheirar mal. Então, o nosso velório é muito rápido. E aí a pessoa já é enterrada debaixo da terra. O enterro mais comum que nós temos, né? Perdão, o sepultamento mais comum que nós temos é em forma de enterro. Você jogar terra sobre o caixão de alguém. Mas existem outras formas. Você pode ser sepultado em formato de gaveta, em formato de túmulo, como foi no exemplo de Jesus, por exemplo, por assim dizer, né? Como foi no exemplo de Jesus, por exemplo. Então, por assim dizer, existiam várias formas de sepultamento. E o sepultamento, de fato, ele demorava em Israel cerca de 1 ano. Por quê?
porque a pessoa era sepultada, ela tinha o seu corpo cuidado, tratado. Inclusive, o corpo de Jesus recebe esses cuidados pós-morte, você vê lá no texto bíblico. E uma das razões para que Maria voltasse no túmulo para poder visitar, por assim dizer, o corpo de Jesus, é porque eles cuidaram do corpo de Jesus meio que às pressas. Porque Jesus morre numa sexta-feira, quase entrando no horário do Shabat, onde não poderia haver trabalho. Então eles fizeram as coisas meio que às pressas. Então logo no domingo de manhã, Maria volta lá no sepulcro e tem aquela surpresa que é o anúncio da ressurreição de Jesus. Então esse cuidado com o corpo se dava ali nos primeiros dias, até o ponto em que quando se completasse 1 ano de sepultamento, a pessoa então abria aquele túmulo, aquela caixa, tá? E retirava os ossos da pessoa, guardava num determinado local e aquele túmulo ficava livre para outra pessoa. Então, o processo de sepultamento durava cerca de 1 ano. Essa é a primeira possibilidade. Provavelmente, esse rapaz estava vivendo o processo de luto, mas ele não estava pedindo licença para terminar o enterro, como a gente faz aqui no Brasil, em questão de minutos ou horas. Ele estava dizendo, olha, deixa passar o processo de sepultamento, deixa durar aí cerca de 1 ano, quando terminar o processo de sepultamento do meu pai, eu vou te seguir. A outra possibilidade é mais profunda ainda. Seria a possibilidade do pai daquele rapaz sequer ter morrido. Então ele estava pedindo um prazo de validade indeterminado para Jesus. Ou seja, deixa o meu pai morrer, vou cuidar do meu pai em vida, depois do meu pai morrer, depois passar 1 ano e aí eu vou te seguir. Entende que Jesus não está sendo mal educado de interromper um velório? Jesus está falando aqui no contexto da época. Aquele rapaz ele não pediu alguns minutos para poder enterrar um caixão e depois seguir Jesus. A ideia não era essa. A ideia era pedir um prazo de validade indeterminado, ou seja, é alguém que demora a seguir a Jesus, demora a obedecer o chamado de Jesus. E essa é a nossa lição de hoje. Eu quero fechar com isso aqui. Quando Jesus fala, deixe que os mortos enterrem os mortos, essa é uma linguagem poética para deixem que aqueles que estão mortos espirituais enterrem os mortos físicos. As pessoas que estão mortas espiritualmente, elas demoram para ouvir o chamado de Jesus. Elas demoram para obedecer a Jesus. Mas se você está me ouvindo agora, estou falando como se fosse Jesus, se você está me ouvindo agora, me segue agora. Abre mão da tua vida nesse mundo e me segue. E você pergunta assim, Tiago, Deus é a favor do abandono familiar? Deixa eu abrir um parêntese sobre isso, que eu pensei sobre isso quando eu li o texto. Talvez alguém possa interpretar mal. Então vamos lá. A Bíblia fala em aquele que abre mão do pai e da mãe, por exemplo. Mas a Bíblia não fala para você abrir mão de esposa ou esposo. A Bíblia não fala para você abrir mão do cuidado com o seu filho, por exemplo. Porque existem 2 famílias na nossa vida, gente. A família da qual nós viemos e a família que nós vamos construir. A família da qual nós viemos, pai, mãe, irmãos. E a segunda família é a família que você constrói. Normalmente você constrói com o seu cônjuge. E aí você vai ter um marido, você vai ter uma mulher, você vai ter vários filhos, netos e por aí vai. Essa família da qual você veio, pai e mãe, o ciclo natural da vida é que ela seja temporária. Entende? É claro que tem pessoas que vão permanecer solteiras pelo resto da vida ou que vão, depois ali da viuvez ou alguma situação, elas voltam a morar com seus pais. Mas essa família, pai e mãe, a ideia natural dela é que ela seja temporária. A família que vai permanecer com você para sempre é aquela que você constrói. Marido, mulher e filhos. Essa segunda família, a Bíblia nunca vai mandar se abandonar. Tá? Isso é uma questão muito específica. Se você tem ali as questões do divórcio na Bíblia, ou algumas outras questões que a gente poderia pensar aqui, mas não é o tema hoje. Mas a família pai e mãe, muitas vezes, e naquela época, muito fortemente isso, porque a cultura familiar profundamente enraizada na religião, muitas vezes perseguia o discurso de Jesus, essa família, muitas vezes, ia entrar em confronto com o choque do chamado de Jesus para segui-lo. Agora, vamos ampliar isso aqui. Vamos dispor que a questão não seja a sua família. Eu conheço pessoas que enfrentam resistência familiar por seguir ao Evangelho. Mas talvez esse não seja o seu problema. Mas pode ser que existam alguns vínculos, algumas perguntas no seu coração que lhe impedem de seguir Jesus.
Talvez você pense, o que as pessoas vão pensar de mim se eu tomar essa decisão? Qual será a reverberação social se eu abandonar as coisas desse mundo e seguir Jesus? O que é que vai acontecer com a minha vida se eu disser sim para Jesus, deixando tudo para trás? E muitas vezes essas perguntas nos tomam de assalto. Mas eu estou aqui para te dizer que a melhor decisão que você pode fazer é dizer sim para Jesus. Muitas pessoas deixam de fazer uma aliança com Cristo, até mesmo por uma espécie de zelo misturada com medo, no seguinte sentido. Fala assim, olha, Thiago, a gente fala assim, Thiago, eu vou seguir a Jesus quando eu me sentir forte para segui-lo, porque não adianta eu seguir, não é verdade, Thiago? Não adianta eu seguir e depois abandonar. E eu penso, olha, esse medo, para ser sincero, isso nunca vai sair da sua mente. Esse seu medo de, olha, eu não vou aguentar, não vou ser forte o suficiente, vou cair, não vou ser firme, esse medo sempre vai existir no seu coração. Quem te fortalece contra esse medo é Jesus. E é experimentando Jesus, é vivendo com Jesus, é caminhando com Jesus, que você vai experimentar o sustento dele na sua vida. Todo cristão, todo aquele que tem uma aliança com Jesus, ele sente tentações, fraquezas, ele sente em determinados momentos vontade de abandonar tudo. Algumas coisas que acontecem na vida dele, ele pensa assim, onde é que eu fui me meter quando eu fiz essa aliança com Jesus? São pensamentos carnais, gente, e nós somos feitos de carne e osso. Não quer dizer que são pensamentos corretos, mas são carnais. Eles estão na nossa mente. Mas a grande chave é que a nossa vida com Jesus é uma vida baseada em fé. E fé é algo que transcende o raciocínio humano. É claro que a fé não é inimiga do raciocínio humano, mas ela transcende, ela vai além. Ou seja, o teu raciocínio, o teu pensamento só vai até aqui. A tua fé, ela vai além. Entende? Então, toda vez que você sentir medo de seguir Jesus e vier no teu coração, fala, olha, deixa eu primeiro resolver isso na minha vida. Deixa eu primeiro terminar minha faculdade. Deixa eu primeiro fazer tal coisa. Deixa eu primeiro isso, deixa eu primeiro aquilo, deixa eu primeiro aquilo outro. Cuidado, porque o chamado de Jesus sempre é urgente. Deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. Então, aqui nesses dois exemplos, nós temos alguém que busca seguir a Jesus por interesses terceiros. E Jesus sinaliza isso na fala que ele diz, as raposas têm onde morar, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem sequer tem um lugar para recostar a cabeça. E a segunda pessoa que recebe o convite de Jesus, ela está primeiro buscando cuidar das coisas desse mundo para depois seguir. Gente, tantas pessoas já ouvi falar assim, ó, Thiago, deixa eu primeiro aproveitar minha vida, depois eu busco a Jesus. E infelizmente, alguma delas sequer teve tempo de aproveitar a vida, entre aspas, né? Se você está só me ouvindo aí, tá no carro, tá no celular em segundo plano, tô fazendo sinal de aspas aqui, né? Muitas delas não tiveram sequer a oportunidade de aproveitar a vida, porque na verdade é Deus que sabe o tempo que nós temos aqui. E o que nós fazemos aqui, a decisão que nós tomamos aqui, ela tem uma influência por toda a nossa eternidade. Se Deus está te chamando agora, siga agora. Tiago, eu já fiz uma aliança com Jesus, mas quem sabe Deus tem um chamado para a sua vida, não no sentido de aceitar Jesus, de fazer uma aliança com Jesus, mas no sentido de tomar uma decisão na sua vida que você precisa tomar. Que Deus sabe mais do que todo mundo que você precisa dizer sim agora, que você precisa romper agora, que você precisa ir além agora, você precisa se entregar agora. E Deus está te chamando e você não pode tardar em obedecer a Deus. Como diz uma conhecida frase que eu sempre reposto lá no Instagram, obediência demorada é desobediência disfarçada. Reflita nisso e eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pelo teu chamado, muito obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Eu oro para que o nosso coração seja sensível à tua voz, sensível ao teu chamado, sensível ao teu querer. Nos ajuda, Deus, para que sejamos rápidos, céleres, possamos te obedecer com prontidão, possamos dizer sim para ti ainda hoje, Pai. Se tem alguém aqui, Senhor Deus, que precisa tomar uma decisão, precisa abrir mão de algo, precisa fazer algo, eu não sei, eu te peço, Pai, que esse devocional gere um senso de urgência no coração, para que essa pessoa possa te buscar com rapidez, a fim de que o teu chamado não se esgote. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. O seu like faz muita diferença para que mais pessoas sejam alcançadas. E antes de sair daqui,
Comenta aqui embaixo como Deus falou contigo nesse devocional. Eu sempre leio todos os comentários, sou muito edificado pelo feedback de vocês e desejo que essa palavra possa ser semeada, enraizada profundamente em seu coração. Amém? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, aqui no YouTube, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.